E a Justiça do Trabalho em Mato Grosso já destinou 13 milhões e 600 mil reais para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus aqui no estado. E para falarmos sobre essa ação, está aqui no estúdio conosco, no estúdio Jornal do Meio-Dia, o juiz auxiliar da presidência do TRT, Ivan José Tessaro. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo. Boa tarde. Antes de adentrarmos aí essa distribuição, considerável desses recursos para o enfrentamento da pandemia, eu gostaria de trazer um dado que é muito preocupante. Conforme a Organização Internacional do Trabalho, o Brasil ocupa a 4ª posição no ranking mundial de acidentes de trabalho, atrás apenas de países como China, Índia e Indonésia. Por que esse número continua ao longo de tantos anos e a gente enfrenta essa realidade tão triste aqui no país? Eu penso que, em grande medida, a razão desse elevado número de acidentes de trabalho, ele se deve, de um lado, a uma cultura de pouca preocupação no combate às causas dos acidentes de trabalho. Então, há sim, um nível de responsabilidade empresarial para adotar medidas de segurança, porque nós claramente podemos perceber, quando comparamos algumas empresas que são muito preocupadas com os cuidados em relação à segurança do trabalho, comparadas com outras do mesmo setor, em que esse nível de preocupação é inferior, automaticamente, naquelas empresas que têm um nível de preocupação menor, o número de acidentes aumenta. Então, é um trabalho de conscientização que precisa ser feito tanto por parte dos empregadores, principalmente, e dos trabalhadores, porque a gente sabe que há muitas vezes resistência por parte dos trabalhadores em adotar as medidas de segurança. Então, esse conjunto de fatores, aliados a outros, mas eu diria que esse é o principal, acaba nos levando para essa situação de estar ocupando uma posição de destaque negativo no ranking mundial de acidentes. Sim, inclusive o trabalhador que notar algo que não está sendo disponibilizado, por exemplo, equipamento de proteção, ele pode o quê? Realizar uma denúncia, procurar talvez o Ministério Público para que seja regularizado isso? Como que é feito? Para quem está em casa, às vezes nota que está faltando aí um equipamento, que ele está sendo lesado, o seu próprio direito. Como proceder, doutor? O primeiro passo sempre para um trabalhador é procurar o seu sindicato. Ele sim. é o primeiro anteparo, o primeiro salvaguarda de um trabalhador no sentido de buscar o cumprimento das normas trabalhistas. Outra via é o Ministério Público do Trabalho também, que tem canais para recebimento de denúncias nesse tipo de situação. E por último, se não houver uma solução por esses caminhos, mais no campo da conciliação, no extrajudicial, ele sempre tem alternativa judicial, que é através de uma ação trabalhista proposta lá no TRT. Sim, e foi através dessas ações numerosas que o TRT conseguiu aí reunir o valor de 13 milhões e 600 mil reais desde o começo da pandemia e destinou esses recursos para o enfrentamento do novo coronavírus, é isso? De onde que veio esse dinheiro exatamente e como ele foi empregado? Sim, a origem dos valores, então, ela não é de toda e qualquer ação, são ações de caráter mais gerais, são ações coletivas, normalmente propostas pelo Ministério Público do Trabalho, que é o autor dessas ações, sempre que ele se depara com alguma situação de lesão a direitos coletivos. Então, no exemplo que nós estávamos falando antes, naquela hipótese de uma empresa que é reincidente no descumprimento de normas de segurança do trabalho, ela pode ser alvo de uma ação civil pública para que ela cumpra com as normas de segurança. Caso ela se recuse ou ela demore muito, ela pode ser multada, ela pode ser condenada ao pagamento de uma verba chamada de dano moral coletivo. Esses valores é que são destinados para que o comitê gerencie o seu uso e aí sim o comitê, que é formado por um representante do Tribunal Regional do Trabalho, que no caso, nesse momento, sou eu, um representante do Ministério Público do Trabalho e outro da Ordem dos Advogados do Brasil. O comitê ele tem a competência ou a responsabilidade de receber projetos, e aí os projetos podem ser dos mais variados, projetos sociais que de alguma forma retornem esse valor para a comunidade que foi lesada. Doutor, isso porque antes esses recursos eles eram destinados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, mas o retorno para a própria comunidade que estava ali sofrendo esse dano coletivo, dano moral coletivo,
não era eficiente, né? Muitas vezes não retornava. E foi por isso que foi criado esse comitê, que também tem dado transparência a essas ações, Isso. né? Exatamente. A ideia do comitê ela surgiu como uma maneira de organizar essa destinação de valores. Então, nós, através dele, abrimos para todas as entidades interessadas em apresentar projetos. Então, democratizamos o acesso a esses valores, conseguimos dar transparência e fazer com que a comunidade que de alguma forma foi lesada no descumprimento de uma norma trabalhista, ela perceba o retorno através de uma melhoria social, que na época em que esses valores iam para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, ele ficava tão difuso, tão disperso, que aqueles que sofreram as lesões nem percebiam qualquer retorno, ainda que a empresa causadora do dano tenha sido condenada. Certo. Esses recursos são destinados a ações sociais, de forma assim, geral. Em específico, desde o início da pandemia, vocês têm voltado os olhos para ações destinadas ao combate do coronavírus, para organizações e entidades. O senhor pode pontuar algumas em específico que já foram ajudadas por meio desses recursos? Sim, desde que a pandemia se tornou uma realidade muito triste na nossa sociedade, nós do comitê tomamos uma decisão de que todas as destinações elas teriam como foco principal ações de combate ao coronavírus. Num primeiro momento, nós focamos na aquisição de itens hospitalares, então foram adquiridos respiradores e outros tipos de equipamentos necessários para tratar dos doentes mais graves. Depois também focamos na aquisição de equipamentos de segurança, então foram destinados valores para aquisições de máscaras, face shield e uma série de outros equipamentos necessários para esses equipamentos de proteção. Também fizemos destinações para equipar laboratórios, para que através dos seus laboratórios de biologia molecular eles conseguissem fazer os testes de Covid. Então, nesse sentido, e respondendo especificamente a sua pergunta, nós destinamos valores para o IFMT, Instituto Tecnológico Federal, aqui do bairro Bela Vista, em Cuiabá. Nós somos parceiros na constituição do laboratório, no IFMT de Lucas do Rio Verde, no de Alta Floresta, em Sinop, através da UFMT, também um laboratório, e certo. Cáceres, a Unemat também recebeu valores com essa finalidade. E por fim, me permitindo, Sim. nós também focamos na segurança alimentar. Então, esses foram os eixos principais. E através das ações de segurança alimentar foram adquiridas em torno de 18 mil cestas básicas que foram distribuídas por uma série de entidades que prestam assistência social para a população mais carente, aquela mais vulnerável, que não tem condições de colocar comida na mesa. Certo, doutor, agradeço as informações trazidas aqui no Jornal do Meio-Dia. Muito obrigada e uma boa tarde. Boa tarde.